turma, vamos iniciar hoje a nossa aula falando sobre um teórico muito importante para a economia, John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele foi um importante economista que nasceu na Inglaterra, justamente, e cresceu no contexto do início da industrialização. Ele teve uma rígida educação, seu pai ele era historiador e economista, e ele teve uma rígida educação, iniciando os seus estudos dos clássicos da literatura, da economia, incrivelmente com 3 anos de idade. O que você estava fazendo com 3 anos de idade? Stuart Mill já estava estudando os clássicos, tá? O pai dele colocava ele para ler os clássicos da economia dessa idade, para vocês terem uma ideia. Então, ele teve uma rígida educação voltada para uma educação erudita, uma educação voltada rigidamente para os estudos, análises das mais diversas, tá? E ele trouxe grandes contribuições para a economia. Veja bem, com quem ele andava. Amigo pessoal de David Ricardo, amigo pessoal de Bentham, de Carlyle e de Augusto Comte. E você, quem são seus amigos? Eu sei que os amigos dele eram esses. Então, e ele teve forte influência de Adam Smith também. Foi um leitor assíduo de Adam Smith, de David Ricardo, se utilizou muito. Sua principal influência foi o utilitarismo de Bentham, que foi uma das suas influências para desenvolver as ideias a respeito da... Obrigada, né? Todos esses teóricos foram essenciais para a construção do pensamento de Stuart Mill. Então, ele passeou por várias áreas do conhecimento, da psicologia, do direito, da economia e da política. Mas, para o nosso interesse, nós vamos tratar um pouquinho sobre a sua influência na economia política, certo? Então, ele foi um teórico de transição entre o liberalismo econômico e as teorias socialistas, tanto que alguns autores consideram ele um dos principais expoentes da economia liberal. Inclusive foi um radical liberal no sentido de que ele acreditava que a intervenção do Estado seria mínima e muitas vezes até dispensável, né? Alguns até colocam como radical anarquista, mas ele trouxe diversas contribuições. O utilitarismo era aquela ideia da maximização da felicidade, que os indivíduos fariam de tudo para buscar a sua felicidade e, consequentemente, ajudariam outras pessoas a encontrar essa felicidade. Então, essa ideia original de Bentham, que também foi um filósofo, veio corroborar para a própria ideia do Stuart Mill, tá? Ele procurou combinar esse utilitarismo do seu amigo, Stuart Mill, o Bentham era um amigo dele, tentou combinar essa ideia de maximização da felicidade, do bem comum, só que numa forma egoísta, né? O utilitarismo ele era uma visão egoísta da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar ressaltar valores como o altruísmo, que já são ideias advindas de seus amigos como Saint-Simon, tá? E Augusto Comte, como uma forma de superação do egoísmo. Ou seja, ele buscava atrelar o que tinha de melhor entre o liberalismo e o que tinha de melhor entre o socialismo utópico, tá? Esses autores, Saint-Simon, ele é um autor do socialismo utópico, certo? Então, ele buscava enfatizar essa busca pela felicidade do utilitarismo, mas ele já estava preocupado com algumas coisas em relação a essas desigualdades, porque ele já passou a enxergar as problemáticas relacionadas aos trabalhadores. O que os trabalhadores estavam enfrentando neste período? Quais são os problemas dessa época em relação a isso? A gente já estudou em outras temáticas
sobre isso. Nós falamos sobre as dificuldades encontradas nesse período, condições insalubres de trabalho. Nós temos aí também os problemas enfrentados nas fábricas, as altas jornadas de trabalho. Então, tudo isso faz parte das consequências do desenvolvimento capitalista. Então, ele via nisso aí grandes problemáticas que precisavam ser resolvidas. Mas como resolver? Como fazer isso, sendo que os intelectuais da época eram intelectuais que faziam parte da burguesia e estavam preocupados com a economia, não necessariamente com o trabalhador. Portanto, não havia como eles estabelecerem regras ainda em relação a isso. Estávamos no florescer das ideias liberais em relação à não intervenção. Tudo isso fazia com que se praticasse uma economia baseada no lucro, em que havia pouquíssima preocupação em como os trabalhadores estavam recebendo essas transformações. Então, Stuart Mill ele vai ser um referencial desse período transitório. Tá? Suas contribuições, alguns até chamam ele de um teórico pré-socialista, que vai anteceder um pouquinho os ideais dos socialistas que vão vir mais adiante, como o Saint-Simon. O Saint-Simon, na verdade, é o Fourier, Charles Fourier, e tem outro também agora que eu não me vem à mente. Então, esses autores aí vão beber da fonte um pouquinho do Stuart Mill, que já enxergava os problemas sociais, já buscava utilizar os ideais da liberdade individual, buscava unificar os problemas relacionados à propriedade privada, que era uma grande questão da época, principalmente quando boa parte da população da época, que era do campo na Inglaterra, teve que migrar para as cidades devido à política de cercamentos que estava sendo aplicada ali. Então, ele buscava resolver estes entraves. Então, só que o Mill ele era diferente de teóricos como Marx. Por quê? Stuart Mill ele buscou unificar as ideias de filosofia, moral e religião e buscou elencar como se fosse essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. O aperfeiçoamento intelectual do homem iria trazer este desenvolvimento intelectual e, consequentemente, uma melhoria para a sociedade. Stuart Mill ele se aproxima mais ainda das ideias socialistas quando ele começa a entender as problemáticas fundamentais, os problemas sociais da época. Então, ele começa a refletir, a partir de 1850, por aí, esse impacto dessas mudanças na vida dos trabalhadores. Então, ele não via mais apenas aquela relação de contribuições positivas para a sociedade. Então, ele começa a ver a economia de uma maneira que estava afetando negativamente a vida desses trabalhadores. Então, ele não era um grande adepto do laissez-faire, que era aquele deixar e fazer, justamente porque ele via que existiam coisas que o capital privado não estava interessado em investir, como, por exemplo, auxiliar os pobres, as políticas sociais, obviamente, nessa época, vocês imaginam que não existia, a educação também, uma educação de qualidade, gratuita. Então, tudo isso era uma preocupação coletiva, no qual Stuart Mill estava preocupado. Então, sua preocupação com essa parte da sociedade, do mecanismo do qual funciona a sociedade, fez com que ele se aproximasse um pouco dos ideais do socialismo utópico, que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Então, por conta disso que Stuart Mill ele vai ser considerado um autor de transição entre esse pensamento econômico antigo, o clássico, com o pensamento econômico moderno, no qual vai enfatizar problemas, vai identificar problemas, principalmente em relação à distribuição de riquezas, tá? Aguardo vocês. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo.